Livro Já Estamos no Tempo do Fim. O que fazer neste período? Editora Árvore da Vida. Capítulo 14. Vamos expulsar o usurpador. Hoje o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Regiões e mais regiões da Terra já foram visitadas por ele e bilhões de pessoas já foram alcançadas por meio dele. Como a boa nova de Deus para o homem, já beneficiou um número incontável de pessoas. Representado pelo cavalo branco de Apocalipse, ele, o Evangelho, saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6:2. Os dois objetivos do Evangelho. O Evangelho constitui a boa nova de Deus para o homem. Primeiramente, porque saca o homem da descida em alta velocidade para o lago de fogo e o encaminha para Nova Jerusalém, onde habitará eternamente com Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e capítulo 22, versículo 14. Em segundo lugar, porque por meio do perdão de pecados, o Evangelho dá ao homem a oportunidade de recomeçar, permitindo-lhe uma completa virada em sua vida. Romanos capítulo 4, versículos do 7 a 8 e 2 Coríntios capítulo 5, 17. Que maravilha! Mas teria o Senhor apenas esse propósito na pregação do Evangelho? A Bíblia diz que não. O Evangelho também é pregado com o intuito de introduzir o reino de Deus na terra, que hoje está numa situação caótica em todos os sentidos. A terra está debaixo das mãos usurpadoras do inimigo de Deus, que ela tem um príncipe que não é o Senhor, e sim Satanás. Vamos confirmar essa declaração com o que está registrado no Evangelho de Lucas. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Lucas 4:6. A palavra do diabo aqui indica que quando Deus ungiu o arcanjo para ser o cabeça da era pré-adâmica, Ezequiel 28:14, a autoridade e a glória do reino da terra devem ter sido dadas a ele. O que o Senhor disse no Evangelho de João confirma isso. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12:31. Depois de rebelar-se contra Deus, de quem se tornou inimigo, Satanás foi julgado por Deus. Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 15. Mas a execução plena da sentença só se completará no final do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículos do 7 ao 10. Assim, até lá, ele exerce influência sobre os reinos da terra. Os dois aspectos do Evangelho. Portanto, quando o Evangelho é pregado, ele não apenas atende à necessidade do homem, mas também à necessidade de Deus. Esta é a razão por que o Evangelho ora é chamado de Evangelho da Graça, ora de Evangelho do Reino. O primeiro aspecto traz a salvação para o homem, e o segundo traz o reino de Deus para a terra. Considerando esses dois aspectos do Evangelho, qual então o propósito de cada um dos 4 evangelhos? Enquanto o Evangelho de Mateus enfatiza o reino, Marcos, Lucas e João enfatizam a graça. Vejamos. 1. Evangelho de Mateus tem um propósito de trazer os pecadores de volta ao encabeçamento do Rei Jesus. Mateus 24:14. 2. Evangelho de Marcos, fazer dos pecadores uma nova criatura. Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 16 e Gálatas 6:15. 3. Evangelho de Lucas, devolver aos pecadores a bênção perdida. Lucas capítulo 4, versículos do 18 ao 19 e o 22. 4. Evangelho de João, conferir aos pecadores a vida eterna para a produção dos frutos de vida. João capítulo 15, versículo 16 e capítulo 20, versículo 31. O reino foi o primeiro item pregado nos evangelhos. Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 2 e capítulo 4, versículo 17. Também está presente no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. Nas epístolas, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 20 e Romanos capítulo 14, 17. E no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Vamos pregar o Evangelho do Reino para que a autoridade de Deus seja restabelecida sobre essa terra rebelde e possamos nos juntar ao anjo de Apocalipse que depois de tocar a 7ª trombeta proclamará: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. A pregação do Evangelho completo envolve salvar o homem e trazer para esta terra rebelde o reino de Deus.